Olá, meus amigos e minhas amigas! Dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre reforma trabalhista, hoje iremos tratar do artigo 8º da CLT. Artigo 8º este que tem ainda na sua redação um caput e parágrafo único e passará a prever também um caput e parágrafos 1º ao 3º. O caput é o mesmo, agora os parágrafos realmente introduziram modificações substanciais no direito do trabalho. E essas modificações, ao meu ver, possuem algumas incongruências internas e também externas. O caput, então, vou ler aqui, que é a mesma redação, mas ele já merecia alguma modificação aqui. Mas vamos lá. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, primeira observação, atentem para isso, vou falar já já, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, segunda observação, atenção, vou voltar, e ainda de acordo com os usos e costumes, ou direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, terceira observação. De trás para frente, da terceira até a primeira observação que eu fiz aqui nesse caput do artigo 8º, que, como disse, merecia aí uma atualização, já que a redação é bem antiga e foi repetida. Primeiro, de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Pessoal, esse é o clássico princípio da soberania do interesse público em relação ao interesse particular, ou supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Pessoal, esse princípio vem sendo relativizado há alguns anos pela doutrina constitucional e pela doutrina de direito administrativo, de modo que o que prevalece hoje em dia é o princípio do melhor interesse e não simplesmente supremacia do interesse público sobre o privado. Isso aqui já merecia uma nova redação, uma nova análise. A segunda observação que fiz neste caput é quando ele fala que vão ser utilizadas normas gerais de direito, princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. Razão pela qual toda aquela principiologia conhecida de direito do trabalho, norma mais favorável, condição mais benéfica, proteção, primazia da realidade, todo esse ideal ele deve prevalecer, continua prevalecendo. E a primeira observação que fiz foi, na falta de disposições legais ou contratuais, que aí sim poderíamos nos utilizar de princípios. Aqui também, mais uma vez, merecia uma nova redação, uma nova atualização, como foi feito, por exemplo, no novo CPC. Por quê? Já estudamos, especialmente em direito constitucional, que os princípios eles são de suma importância no ordenamento jurídico, de modo que temos normas princípio e normas regra. Não necessariamente os princípios só vão ser utilizados quando não existirem regras. Os princípios estão acima, inclusive, das regras, de modo que estas devem respeitar aqueles. Então, princípios não é dizer, quando não tem regra, vamos utilizar princípios. Isso aqui também já está mais do que batido, que não é bem assim. Razão pela qual, como disse para vocês agora há pouco, essa redação no caput do artigo 8º merecia uma nova ideia. Isso aqui está bem desatualizado, mas foi repetido. E esse caput, ele merece ser analisado em conformidade com os parágrafos do artigo 8º que virão com a reforma. E ali vão aparecer algumas outras inconsistências. Vejam só. O parágrafo 1º que virá com a reforma diz o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ele não repetiu a outra oração que vinha no parágrafo único do artigo 8º, que diria o seguinte, que diz ainda, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Dessa forma, fazendo uma interpretação gramatical, literal aqui do dispositivo, teríamos então a utilização subsidiária do direito comum, mesmo que não haja compatibilidade com os princípios do direito do trabalho.
Isso, pessoal, vai até de encontro ao próprio caput do artigo 8º, que fala da necessidade da utilização da principiologia, especialmente do direito do trabalho. Então, o parágrafo 1º, ele está em incompatibilidade com o seu caput, razão pela qual a ideia da necessidade de aplicação subsidiária mediante compatibilidade com o direito do trabalho, ela continua sendo utilizada. Por exemplo, vejam o artigo 769 da CLT, quando falamos de direito processual do trabalho. Então, ainda que o legislador não tenha repetido essa parte da necessidade de compatibilidade, ela é absolutamente necessária, sob pena de invertermos a lógica de um direito especial em um direito ordinário e um direito comum. O parágrafo 2º do artigo 8º passará a prever o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ainda que pareça redundante, isso é natural, até porque o judiciário não pode criar e nem extinguir direitos, somente o legislador, uma função típica do poder legislativo. A ideia aqui do legislador foi frear uma aparente condição legiferante, especialmente do TST. Porque quando lemos algumas súmulas, algumas OJs, aparentemente a gente acha, poxa, aqui está legislando, está criando um direito. Quando, na verdade, aquilo que foi feito pelo TST, aquilo que é feito pelos TRTs, é a interpretação do direito. Esse parágrafo 2º do artigo 8º, ele não pode jamais ser interpretado, ser entendido como uma vedação à interpretação do direito pelo judiciário. O que está aqui sendo aventado, é claro, uma impossibilidade de criar e extinguir direitos. Então, essa interpretação do parágrafo 2º não pode ser jamais tida de modo que vede ou impeça a interpretação do direito pelo judiciário, até porque é a sua atividade fim, a sua atividade precípua, interpretar o direito e dizer como ele deve ser aplicado. Então, esta deve ser a utilização, a análise do parágrafo 2º do artigo 8º. E, é claro, aplicando-se os princípios, especialmente do direito do trabalho, conforme o caput do artigo 8º. Ok? E o parágrafo 3º do artigo 8º também possui as suas inconsistências, mas aqui tem inconsistências internas com o próprio caput do artigo 8º, assim como inconsistências externas com o Código Civil. Vejam só. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, ou seja, agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável e a forma prescrita em lei. E balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Vejam aqui, pessoal, a ideia do legislador foi impedir que o judiciário analise acordos e convenções coletivas, seja na primeira instância, seja pelo juiz de primeiro grau, quando ele pode ou não afastar determinadas cláusulas de negociação coletiva, determinar que há a sua inaplicabilidade ou a sua ineficácia ao caso concreto, porque ele não pode dizer que a cláusula ela é nula. Quem pode dizer se ela é nula ou não é o tribunal, mediante ação específica para a declaração de nulidade de cláusula. Então, o juiz de primeira instância ele pode declarar ineficaz ao caso concreto e o tribunal dizer se ela é nula de fato e vai ser retirada. A ideia do legislador foi dizer, não, o judiciário não pode mais fazer essa análise, a não ser que tenha ocorrido um agente incapaz de celebrar a negociação coletiva, por exemplo, um sindicato sequer com registro feito ou registro encaminhado, objeto ilícito, aí realmente houver uma violação à própria lei, e até a violação, por exemplo, ao artigo 611-A da CLT, que virá com a reforma, ou a forma não prescrita ou não determinada em lei, ou seja, aquela violação, por exemplo, a convocação de assembleia para determinar se haverá ou não a negociação, aquilo não foi respeitado, por exemplo. Então, basicamente, o judiciário só iria analisar isso. Não poderia analisar, por exemplo, se alguma cláusula ela viola um princípio do direito do trabalho,
Se alguma cláusula ela vai de encontro à principiologia do direito do trabalho. E aqui temos, claro, uma incongruência, uma inconsistência com o caput do artigo 8º, que ele fala da necessidade de aplicação da principiologia do direito do trabalho. E como disse para vocês, doutrina mais recente, ainda que exista alguma regra aparentemente conflitante com a principiologia, a principiologia deve ser sim utilizada. Uma outra inconsistência, quando ele fala princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, aqui, pessoal, ele seguiu basicamente uma ordem que vinha do Código Civil de 16, que tinha toda uma principiologia clássica que falava, por exemplo, autonomia privada, relatividade dos contratos e a pacta sunt servanda. Esses eram os 3 princípios clássicos contratuais, ou seja, está contratado, deve ser respeitado como foi feito. Ocorre que o próprio Código Civil atual de 2002, ele já relativizou essa principiologia clássica do direito civil do Código de 16, quando vem com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Isso é direito civil da doutrina mais moderna, por exemplo, o professor Gustavo Tepedino, professora Maria Celina Bodan de Moraes, professor Anderson Schreiber, o pessoal de direito civil ali da UERJ, que tem um direito civil bem pesado, bem interessante, doutrina muito interessante, que vem sendo seguida pelo Brasil todo praticamente. Então, aquela principiologia clássica de contrato está feito, deve ser regido daquela forma, respeito ao contrato, a autonomia privada, os efeitos relativamente só entre as partes, a pacta sunt servanda, isso tudo já é relativizado pelo próprio direito civil. E aqui, não, aqui o legislador resolveu seguir a teoria clássica contratual e não a teoria mais moderna que o próprio Código Civil veio seguindo. Então vejo que tem uma incongruência interna com o próprio caput do artigo 8º e uma incongruência externa com o próprio Código Civil e a doutrina civilista, que é mais contratualista, mais regedora da necessidade de respeito ao contrato, utilizando-se princípios de direito civil. Então, o que dizer de direito do trabalho, utilizando-se a principiologia de direito do trabalho? Então, vejam, são várias inconsistências, ao meu ver, tanto do próprio caput, assim como dos seus parágrafos, seja em relação ao caput, seja em relação ao direito civil, conforme conversei com vocês aqui. Agora, vamos aguardar para ver a manifestação da jurisprudência, especialmente da doutrina também, como eles irão se comportar em relação a esse artigo 8º, mas, ao meu ver, repito, há muitas inconsistências neste dispositivo da CLT, ainda que com a reforma trabalhista. Obrigado, pessoal, pela atenção. Não deixe de nos seguir, no Mutações _Direito _Trabalhista, lá no Instagram, e Atualidade Direito e Processo do Trabalho no Facebook. Até um próximo vídeo.